Então o casal está no começo, aquilo fica legal, não, tá. Aí eles vão morar juntos, vão ter uma vida juntos, eles percebem que juntos eles podem produzir melhor. Aí começa a prosperar, ganhar um dinheirinho, aí de uma bicicleta passa para uma lambreta usada, depois passa para uma moto, vai para um Fusca usado, e aí o Fusca não pode tomar sol, aí não, junta o dinheirinho, faz um puxado. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Melhorou, faz um puxadinho, aí vem o primeiro filho, o menino não pode agora dormir no quarto, fica ruim. Aí aumenta um pouquinho, faz mais um quartinho, e aquilo tudo sem projeto, só vai emendando, né? E aí agora prosperou mais um pouco, aí já dá para fazer uma suíte, porque você agora tem que sair do quarto para ir no banheiro, o menino está crescendo, já usa lá, aí faz uma suítezinha, a sogra quer vir hospedar, já não dá para pôr ela na cozinha, porque senão, né, problema de família, aí vai uma puxada e aquilo vai, uma coisa meio franquistêmica, alguém sabe o que eu estou falando? Né, aquilo vai e tal. E tem gente que ainda tem a brilhante ideia de fazer um segundo piso. Né? E vai, é um assobradado. Então, aquilo que tinha uma fundação para aguentar os 3 cômodos, vai bem. Porque às vezes para 3 cômodos aquilo estava sobrando. Mas para 4, 5, 6 cômodos, um andar superior, mais gente morando, não vai aguentar. E às vezes entra em colapso, não porque está dando errado. Amém? Amém. Entra em colapso porque está dando certo. E a gente não se preparou para as pressões próprias do que está dando certo. Glória a Deus. Amém. Amém? Eu vou te falar uma coisa. A pressão do que está dando certo é muito maior do que a pressão do que está dando errado. Então, por isso a palavra de Deus diz que geralmente o que está dando errado acaba logo e acaba a pressão. E aquilo que estava dando certo, a gente quer insistir em manter, em preservar, porque estava dando certo, estava legal. E a gente vai tentando administrar uma pressão que a gente não está em condições de suportar. Por isso Jesus fala, o sábio construtor, ele fundamenta sobre a rocha. Então Jesus está dizendo que tanto o sábio quanto o tolo conseguem construir. Isso quer dizer o seguinte, que a capacidade construtiva não é privilégio dos sábios. E tanto os sábios quanto os tolos passam pelos mesmos problemas. Isso quer dizer que passar por problema não é a sina dos tolos. Então não é porque também estava dando certo que a gente não vai enfrentar os desafios que às vezes um tolo está enfrentando. A questão não é a capacidade de construir e nem a capacidade de evitar problemas. A questão é construir com capacidade de enfrentar os problemas. Amém, amados? Amém. É isso que faz a diferença entre um sábio e um tolo. Por isso que nós queremos compartilhar aqui de hoje até amanhã é justamente essa parte invisível da nossa vida, que muitas vezes a igreja não tem gastado tempo em prestar atenção. Então muitas vezes hoje como igreja as pessoas estão apressadas em cuidar da parte o quê? Visível. Em cuidar das necessidades, em atender os problemas, em aproveitar as oportunidades, sendo que a palavra de Deus diz que a nossa fé é a certeza das coisas que não se veem. O que vai nos dar estabilidade de fé e consistência de fé é a certeza daquela parte que ninguém está vendo. É quanto tempo e quanto empenho nós investimos em cuidar das partes o quê? Invisíveis. E muitas vezes nós estamos excessivamente ocupados das partes o quê? Mais evidentes, mais visíveis, porque estão pensando em fazer logo churrasco, estão pensando em cuidar, em aproveitar a oportunidade e assim por diante, e não cuidamos das partes invisíveis. E é geralmente aí que muitas vezes a nossa fé é atrapalhada, complicada, porque ela não está fortalecida, porque nós não cuidamos bem dos fundamentos, porque achamos que qualquer coisinha serve e vamos andar rápido e tal. Eu vou te falar uma coisa como construtor. A única parte de uma construção que você nunca perde o recurso investido é na fundação. Se você parar uma construção na fundação, se você quiser voltar daqui a uns anos para continuar essa construção, aquilo que você gastou na fundação está lá. Mas se você começar uma construção mal começada e fizer alguma parte externa, aquilo que ficar externo, que ficar para fora do chão, muito tempo vai se deteriorar. E quando você voltar lá, às vezes muita coisa não aproveita mais. Amém, amados?
Amém. Então o tempo gasto em fundações nunca é o quê? Perdido. Porque está lá. Você pode retomar aquilo a qualquer momento. Amém? Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre aquilo que é a natureza. Aquilo que é, de fato, a nossa vocação. Paulo, ele diz uma coisa interessante lá em Efésios, no capítulo 1. Ele diz que a oração dele pela igreja é que os olhos do entendimento da igreja fossem iluminados. Então todo o nosso empenho aqui é que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós aqui como igreja possamos entender qual é de fato a riqueza da nossa vocação em Cristo. Muitas vezes a igreja não gasta muito tempo em entender quem ela é, porque ela gasta tempo demais pensando no que ela tem que fazer. Amém? Amém. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A Bíblia diz, por princípio, que uma árvore só vai dar fruto segundo a espécie que está na sua semente. Então, muitas vezes, nós estamos desenvolvendo um evangelho de comportamento, em vez de desenvolver um evangelho de consciência, de identidade, de convicção. Muitas vezes, hoje, todos os nossos conceitos de santidade, de adoração, de evangelismo, estão calcados em conceitos de comportamento. Nosso conceito de santidade é comportamental, nosso conceito de evangelização é comportamental, nosso conceito de adoração é comportamental, e muitas vezes nós não estamos tratando o quê? A consciência e nem a relação. Porque não importa a relação, o que importa é o comportamento. Então muitas vezes nós temos hoje toda uma eclesiologia, toda uma teologia de comportamento, e não uma teologia de quê? De relação. Amém? Amém. Nós temos muitas vezes uma teologia de benefício e não uma teologia de relação. Eu tenho feito uma pesquisa entre crentes. Eu presumo que aqui a grande maioria seja cristã, tem uma experiência com Jesus e é guiado pelo Espírito Santo, tá bem? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, dentro da minha pesquisa aí. 10 leprosos vieram para Jesus. Quem lembra? 10 leprosos vieram para Jesus. Quantos foram curados? Não, por que 10 foram curados? Por que 10 foram curados? Agora eu quero saber, por que você acha que 10 foram curados? Porque é suficiente não ter lepra e não ter Jesus? Não sei, eu sei que me responde. O que é cura? Então quantos foram curados? Então pronto, então por que são 10? 10 foram sarados, 1 foi curado. Amém? Porque eu vou te falar uma coisa, mas o estado dos outros 9 ficou pior do que antes de ter lepra. Porque a lepra era uma doença de segregação. Agora a lepra deles passou para dentro. Agora eles são leprosos de espírito e não de corpo. Porque agora eles são eternamente segregados. Porque desprezaram o conhecimento. Está vendo? Mas a gente responde rapidamente o quê? Que foram 10 curados. Por quê? Porque nós temos uma tendência de achar que é suficiente receber o benefício, ainda que isso não implique no que, amados? Na relação. Porque na verdade é isso que muitas vezes nós estamos querendo na igreja. Nós estamos na igreja cantando a música certa, fazendo a oração certa, frequentando o endereço certo, em busca do que, amado? Do benefício e não da relação. Amém? Amém. Não estamos interessados no conhecimento, né? Então muitas vezes nós não estamos desenvolvendo um evangelho de consciência. Nós estamos desenvolvendo um evangelho de carência. E quando a gente desenvolve uma teologia de carência, nós desenvolvemos uma filosofia de conveniência. Então muitas vezes nós estamos nos tornando cristãos de conveniência, porque tudo que nós temos é a percepção da nossa carência e não o desenvolvimento da nossa consciência. Nossa consciência de quem Deus é, quem nós somos, qual o propósito da nossa vida. Amém? Amém.